Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, professora Joana. Bom dia, Rebeca. Hoje nós estamos numa terça muito especial e eu preciso cumprimentar você aí do outro lado. Um bom dia para você. E um dos motivos que o nosso dia está mais especial hoje, essa terça está com uma cara diferente, é que o nosso estudo de hoje está falando como surgiu a escola de profetas, né? Legal. Que isso nasceu no coração de Deus e que bênção. O nosso estudo de hoje trouxe muitos ensinamentos. Nós vamos nesse momento louvar o nosso Deus pelos grandes sonhos, grandes planos que Ele tem para nós como jovens, como crianças, como adultos. E nesse momento eu convido você a orar junto conosco. Nós vamos nos ajoelhar, a professora Joana vai orar. Eu também. E a Rebequinha também. Agora, Senhor, obrigado pelo seu dia. Porque eu vou fazer em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de fazermos o culto. Obrigada pelo privilégio que temos de entrarmos na Tua presença. E queremos pedir que o sangue de Jesus nos purifique neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E bem, como hoje é um dia bem especial, né, que nós estamos aí para falar sobre a origem da escola de profetas, nós temos muitas surpresas para o pessoal de casa. E uma dessas surpresas, sabe qual é, Rebequinha? Nós vamos cantar o hino da escola. Você sabia que a escola tem um hino? Sabia, né? Rebeca sabe de tudo. Então, neste momento, nós vamos cantar o hino da escola de profetas. Vai ser uma oportunidade para você aí de casa também aprender, tá bom? Então, vamos lá? Os
Que hino bonito, né? Um hino muito lindo. E uma parte do hino dizia assim, ó, ter em mente a palavra sagrada. Será que esses alunos têm mesmo na mente a palavra sagrada? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste com eles e um teste com você que também está em casa para ver se você decorou os versinhos que nós temos aprendido desde o início do ano. Então hoje, como é um dia especial, nós vamos falar os textos desde Efésios 5:14 até Apocalipse 14, do 6 ao 10, que é o que nós estamos decorando. Então no 3, Rebequinha, vamos lá? 1, 2, 3. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Atos 20:24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. Efésios 5:16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:16. Jó 19:25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19:25 a 27. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um com um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu, e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo,
dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Joshua.
Muito obrigada, Duda. Bom dia para vocês. Bom dia. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Eu sei que vocês estão vendo que hoje está tudo muito diferente, porque hoje é o dia de responder perguntas. Hoje é dia de responder sobre coisas que eu tenho certeza que estão no seu coração e que estiveram no meu durante tantos anos. E hoje, pela graça e poder do Senhor, podemos falar sobre isso com vocês. Bom dia, Joana. Bom dia. Você está muito bonita. Obrigada. Esse uniforme é para quê, minha filha? O que é esse uniforme? Esse uniforme é o uniforme da Escola de Profetas. E hoje eu vim a caráter. Muito bom, muito bom. Nós hoje temos um estudo todo especial que vai fazer a gente entender algumas perguntas que vocês têm feito de casa para nós. Então, Joana. Então, hoje o nosso estudo é muito especial, porque nós vamos falar sobre as escolas dos profetas, né? E aí o pessoal fica perguntando como é que foi que surgiu essa ideia da professora Maísa de fazer uma escola de profetas, e ela agora vai poder nos responder. Nós vamos perguntar para ela, professora, como é que foi que surgiu no coração da senhora, de onde veio essa ideia. E nós, no estudo de hoje, vamos falar um pouco sobre isso, né? Mas não foi no meu coração, foi no de Samuel. Foi ou não foi? Que ouviu do coração de quem? De Deus. Eu aprendi isso na Bíblia, Joana. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia que instruiu que os filhos de Deus que estivessem prontos para enfrentar os dias difíceis deveriam estudar aonde? Nas escolas de profetas. Não é interessante isso? Hoje de manhã eu brinquei com os alunos. Como vocês se sentem sendo descritos em Patriarcas e Profetas, capítulo 58? É um negócio bom, agradável, que faz uma diferença tremenda, porque a coisa que a gente mais precisa e quer é que a gente esteja fazendo o que Deus pede, é ou não é? Sabe, ter a certeza que é Deus que está dirigindo você faz toda uma diferença na tua vida. Muito bom. E nas escolas no tempo de Israel, Deus havia dado orientações claras sobre a educação do povo de Israel, né? Quem seriam ali destinados os primeiros educadores? Tá, ok. Deixa eu só comentar um detalhe. O Patriarcas e Profetas, a primeira coisa que diz é que o Senhor mesmo dirigia a educação de Israel. Eu preciso falar disso com vocês. Então ele era um ministro da educação? Sim ou não? Sim. Ele era. Ele também era o governador geral. Deus, a teocracia nos ensinava que ele tinha na sua mão todas estas responsabilidades. Porque quem é que sabe mais do que ele? Responda. Ele sabe mais do que qualquer um de nós. Então o Senhor Deus, ele mantinha na sua mão estas informações pelo nosso bem. Por isso o povo de Israel prosperava. Por isso o povo de Israel prosperava. Aliás, foi o maior povo da terra. E o Senhor Deus esperou sempre que o povo de Israel fosse o maior povo da terra. Agora veja que lindo. Este povo de Israel, dirigido por Deus, então o Senhor Deus dividia neste povo e chamava pessoas que queriam, que tinham desejo de serem melhor educadas para educar outros. Por isso é que você está me perguntando isso. A intenção de Deus ao fazer uma escola de profetas era que, em lugar de lábios estranhos, os próprios pais deveriam cuidar de seus filhos, e estes filhos, quando estivessem em idade boa, fossem para estas escolas especiais que tinham este tipo de cuidado de Deus sobre a mente de quem ensina. Olha que coisa tremenda. Então, primeira coisa, Deus era o líder, ele era o educador, aí ele olhava e encontrava quem tinha um coração pronto para ele falar com aquela pessoa. Vejam que coisa tremenda. E depois disso ele dizia, eu vou colocar estes homens todos num lugar só, que o nome foi Escola de Profetas, e os filhos que os pais educaram vão vir para dentro desta casa, para que então dentro desta casa, a Escola de Profetas, eles fossem preparados de forma especial. É isso que Deus diz aqui, olhe bem. Nesse mesmo primeiro parágrafo diz o quê? Em lugar de lábios estranhos, o amante coração de pais e mães devia dar instruções a seus filhos. Pensamentos acerca de Deus deviam associar-se em todos os fatos da vida diária. Eu não sei se vocês lembram, alunos, que eu digo assim para vocês, tudo aqui é aula. Tudo. Pensamentos da vida diária deveriam estar envolvidos com Deus 100% do tempo. Vocês entendem isso? Porque é assim que a nossa mente é levada cativa a Deus.
Quando a palavra de Deus diz que nossa mente tem que ser cativa ao Senhor, como que é possível? Primeiro você tem que educar sua mente para que isso aconteça. Isso é real. Quando fazemos isso, há realmente uma oportunidade de educação, né? Então esse plano que a senhora está me falando da escola de profetas iniciou no tempo de Samuel, então? Não iniciou no tempo de Samuel. Muito antes, Samuel foi o fundador das escolas, mas a ideia, assim como não veio da minha cabeça, veio da ideia de outra pessoa, também não veio da cabeça de Samuel. Antes disso, quem que já tinha sido educado dessa forma? O segundo parágrafo começa com: tal foi a educação recebida por Moisés. Achem isso. Olha que coisa interessante. Observem que princípio bom. Irmãos, essa parte nenhum de nós deveria perder. Olha que interessante. Tal foi a educação recebida por Moisés na humilde cabana que era seu lar em Gozém, por Samuel, ministrada pela fiel Ana, por Davi, na sua morada nas colinas de Belém, por Daniel, antes que as cenas do cativeiro separassem do lar de seus pais. Tal foi também o princípio da vida de quem? De Cristo em Nazaré. Tal ensino pelo qual o menino Timóteo, dos lábios de sua avó Loide e da sua mãe Eunice, aprendeu as verdades das Santas Escrituras. Peraí. Aqui só tem nome de vencedores. Isso mesmo. Sim ou não? Então, esse tipo de escolas eram para formar pessoas que queriam ser vencedoras. Uau! Vocês não acham interessante? Mas tinha um detalhezinho antes. Diz que por meio de cenas da natureza. Por meio de cenas da natureza. Isso não enche seu coração? Sim, com certeza. Por isso que escola de profetas não pode ser nas cidades. A escola de profetas tem que ser no campo. Não é legal? Uhum. E isso nos dá, esses exemplos que a senhora está lendo aí, nos dá motivação para entender que cada lar pode ser uma escola. Sim. Nós podemos usar o método de Deus que deu certo para Moisés, para Daniel, para Jesus, para Timóteo, dentro dos nossos lares, para também os nossos filhos receberem isso, né? Todo lar tem que ser uma escola. Essa é a instrução de Deus. Todo lar. Aí você fala assim: mas eu não tenho dinheiro. Eu sei que foi a primeira coisa que você pensou. Como mais é que eu vou trazer pessoas para ficar dentro de casa? Ah, mas Deus pensou nisso tudo. Eu e meu esposo não temos emprego. Eu e meu esposo, eu trabalho há 44 anos como obreira bíblica. Durante esses 44 anos de obreira bíblica, eu só tive salário 1 ano. Como que eu vivi o restante do tempo? Se Deus te chama para alguma coisa, Ele paga a conta. Eu quero que você saiba disso. O Senhor Deus que tem 1000 maneiras de resolver as coisas, onde nós só vemos uma saída. Isso deve fazer você pensar, tá bem? Como é que é nos recursos, né? Isso tem que pensar. Como que eram os recursos da escola de profetas? Como que vocês acham que acontecia? Acha que Samuel era rico? Como é que era que acontecia? Olha esse parágrafo aqui. Vamos ler? Olha lá. Mais recursos foram providos para a instrução dos jovens pelo estabelecimento da escola dos profetas. Se um jovem desejava examinar mais profundamente as verdades da palavra de Deus e buscar sabedoria de cima, a fim de que pudesse tornar-se um mestre em Israel, tais escolas lhe eram abertas. A intenção era, se ele quisesse se tornar um mestre em Israel. Continua, olha lá. As escolas de profetas foram fundadas por Samuel, a fim de servirem como uma barreira contra a espalhada corrupção, proverem o bem-estar moral e espiritual da mocidade e a promoverem a futura prosperidade da nação, fornecendo-lhe homens habilitados para agirem no temor de Deus como dirigentes e conselheiros. Olha que coisa linda! Não é fantástico uma coisa dessa? Como que você se sente, aluno da escola de profetas, ao saber que o Senhor Deus, para trazer alguém para dentro da escola, tem que procurar nos filhos estas qualidades? Joana, você foi aluna daqui? Sim. Ai, que bom, que orgulho. Aliás, nós só trabalhamos com quem foi aluno. Por quê? Está na próxima frase. Vocês sabiam que nós não podemos trabalhar com quem não passou por esse tipo de informação? Esta formação que acabamos de ver? Não podemos. Por quê? Olha o que Deus ensinava aqui. Olha, os instrutores não tem problema não. Antes de explicar quem eram os meninos, vamos ver os instrutores. Os instrutores eram homens não somente bastante versados na verdade divina, mas que haviam, por sua vez,
desfrutado de alta comunhão com Deus e recebido a concessão especial pelo Espírito de Deus. Então não era qualquer pessoa, era quem tinha recebido concessão especial do Espírito de Deus. Então não podia ser professor da escola qualquer pessoa. Podia? Não. Podia ser uma pessoa que a gente olhasse assim e dissesse: nossa, eu estou precisando agora de quem cuide do jardim, eu não tenho, vou catar outra pessoa aqui. Podia ser assim? Pela instrução que Deus deu, podia? De jeito nenhum. Possuíam o respeito e a confiança do povo, tanto pelo saber como pela piedade. Assim tinham que ser esses professores. E aí? Para que tipo de alunos, Joana? Professores nesse nível que Deus disse que Ele separava estes homens do mundo. Separava estes homens para entrar na escola de profetas. Para que tipo de alunos? Vamos ver aqui. Olha lá. Para que tipo de alunos? Samuel reuniu grupos de moços que eram pios, inteligentes e estudiosos. Ai, peraí. Então não pode ser qualquer um? Também os alunos não podiam ser qualquer um? Tinham que ser quem? Pios, inteligentes e estudiosos. Autodidatas, né? Que é isso? Louvado seja o nome de Deus. Estes eram chamados de filhos dos profetas. Compreenderam? Não era porque tinham nascido de um pai que era profeta. O que tornava eles filhos de profetas? Serem pios, estudiosos, inteligentes. O que vocês acham disso? Percebem por que a gente luta tanto com vocês? Percebe por que a gente corre e vocês passaram por uma seleção? O que é uma seleção? Algumas pessoas se inscrevem, a gente ora a Deus e olha no currículo no que a pessoa já faz, não só o que ela quer fazer. Ela já participa das coisas na igreja? Ela já participa da comunidade? Ela já luta pela verdade? Ela já tem desejo de fazer isso? Ou está assim dizendo: peraí que eu quero fazer um curso para ver como é que é? Pessoa que quer só fazer um curso não está apta para isso. Analisar os frutos da sua vida, né? O que se posta, como é que a pessoa se comporta nas redes sociais. Muito bem, Joana, você me lembrou de uma coisa tremenda. Vocês sabiam que a gente olha a rede social dessa pessoa? Se a pessoa tirou uma foto assim, ó. É verdade, se a pessoa lá anda com a roupa bem curtinha, se o rapaz está lá, a gente vê até o que ele curte. Sim. Você sabia o que é interesse? Qual é o interesse dessa pessoa? O que essa pessoa gosta? O que ela se sente bem em fazer? Essas coisas revelam muito quem é a pessoa. Vocês acham que Deus pode fazer uso de uma pessoa que o foco dela não é o céu? Não tem como. Aí a pessoa precisa mudar muito para conseguir chegar no ponto que Deus quer. Aí então o pessoal ia para a escola de profeta, chegava lá, só estudava, ficava de boa na lagoa, na rede. De jeito nenhum. Olha o que diz aqui. Não, olha o que diz. Os alunos dessas escolas mantinham-se com o próprio trabalho. Falem um aleluia bem grande, irmãos. Aleluia! Olha que coisa boa. Continua, olha. Cultivando solo ou ocupando-se em algum trabalho manual. As pessoas que vêm aqui nos visitar, elas ficam assim: ai, coitadinhos, como essas crianças trabalham. Eu fico olhando e falando: ai, como a gente precisava ler a Bíblia. É ou não é? Sim ou não, gente? Porque Sim. Aqui se faz isso. Quando a gente acaba aqui o horário, irmãos, vocês vão ver num vídeo agora. Prestem atenção. Oi, tio, o que a senhora tá fazendo aqui? Oi, Sofia. Ó, quando a gente termina os trabalhos lá na igreja, esse é um dia na escola de profeta. A gente faz exercício físico, depois o desjejum e depois a gente vem pra roça. Vem cá, filhinha, vem. A Rebeca também vem, ó. Ela também faz esse trabalho. Tô eu aqui plantando. fazendo na horta. Uma horta? E por que tem um prato de comida ali atrás da senhora? É o seguinte, é que ela não conseguiu comer tudo na hora do desjejum, aí eu tô dando pra ela aqui, ó. Enquanto a gente trabalha, abre a boquinha e aí vai comendo. E hoje tinha barrinha de coco, batata doce e amendoim cozido, que era o nosso desjejum. Tá servido?
Um beijo pra vocês. Eu comi frutinha. Você comeu fruta, Rebeca? Tinha bastante fruta, não tinha, filha? Hoje tinha o que mesmo? Era mamão, manga e jaca, né? Sim. Hoje era isso. Um beijo pra vocês, tá? Aqui vai ser nossa horta de ervas, viu? E de temperos. Estamos trabalhando. Aquele lá no fundo é o Léo, ó. Ali do lado estão batendo feijão. Dá uma olhada lá, o pessoal batendo feijão, é o Salvadinho. Esse ano deu muito feijão, graças a Deus. E todo mundo está trabalhando um pouco. E você tá fazendo o que, Rebeca? Eu tô trabalhando pra roupa. Pedro, como é pra você fazer esse trabalho? Esse trabalho é dignificante, a gente consegue tirar lições que simplesmente em outra coisa a gente não conseguiria. Assim, ó, você chega no pé assim, aí você puxa assim. Deus nos deixa muito claro que nós temos que ter esse contato com o solo, aprendizagens para a nossa vida. Nós podemos ver que quando brota uma simples verdura ou legume ou fruta, nós podemos ver o amor de Deus, que é Deus que mantém, é Deus que faz crescer e brotar. Então isso é muito maravilhoso para nossas vidas. A gente está limpando os leirões que tem tomates aqui. O mato cresce, mesmo que limpe com frequência, o mato cresce bastante. É desafiador. Os matos crescem no meio dos tomates, mas é legal você limpar e depois ver tudo limpinho e ver o que ficou é aquilo que você aproveita. Oi, eu tô colhendo tomates. Você gosta de fazer esse trabalho? Gosto muito, é muito divertido. Oi, tia. Oi, querida. Tava molhando aqui as babosas, essa plantinha aqui que é muito útil para nossa beleza. Quem fez essas comidinhas? Quem foi? Foi você? Quem foi que fez? Foi Deus. Foi Deus, né, filha? Ele fez essa comidinha para nós. Como é que é o nome dessa comida aqui? Quiabo. Outra. E a gente gosta de quiabinho, não gosta? Eita, que é bom. Mãe, vou fazer quiabo. E é um negócio interessante. O pé de quiabo a gente consegue tirar e ele só vai dar mais quiabo se você tirar. Assim é a bênção que Deus dá. Deus dá a bênção financeira. Financeira? Mas Pode nascer, mamãe. É, meu bem. Eu sou. Mas Deus só vai dar mais se você gastar com o que é bom, entendeu? A nossa colheita, graças a Deus, está boa. O Senhor Deus tem cuidado de nós. Mamãe. Não é com pouco esforço. Mamãe. Mas o Senhor Deus nos abençoa, nos ajuda a fazer dar certo o trabalho dele. Que Deus tão bom. Fico orgulhosa de ver que a escola progride na bênção do Senhor. Olha o quiabo aqui, ele já está ficando velho. Então a gente vai ter que pegar. Você tá aqui há quanto tempo? Estou aqui há quase 5 anos. Você gosta de morar aqui? Nossa, aqui é um pedaço do céu, uma casa que nós podemos sentir a presença de Deus. E você trabalha na horta, no jardim? Eu trabalho no jardim, né? Vou deixar o jardim parecido com o de Deus. E também na horta aqui com a professora Maísa, Sofia, Rebeca e o professor Leandro. Nós vamos plantar uma horta medicinal e uma de temperos. Você gosta de trabalhar aqui nessa horta, na roça, assim? Nossa, isso aqui é a minha vida. Isso aqui como diz o livro de profecia, a sala de aula de Deus. Isso é maravilhoso. E o que a senhora está aguando? Estou aguando couve. Elas foram plantadas essa semana, na segunda-feira. Ah, Deus, nossa alma, a sua lei, obedecer é melhor do que apanhar. Vamos colher ali um pouquinho, bora? Você se lembra que você estava aqui conosco para começarmos a plantar, quando nós estávamos revirando a terra? Agora dê uma olhada do que você enxerga aqui. Aqui nesse lugarzinho, ó, nós temos aqui grão de bico. Olha a alface novinha lá. Vocês, dá uma olhada nisso. O que vocês encontram aqui? Vocês plantaram isso junto com a gente, ó. Olha só.
Foi junto conosco que vocês plantaram. E agora nós já vamos comer hoje um pouco de beterraba deliciosa. Oi, filha. Eu acho que esse dali. Isso, vamos lá colher o que a gente plantou. Olha o tanto que nós temos de pimentão que está crescendo. Temos aqui algumas ervas deliciosas que são hortelã, sálvia, alecrim. Joshua, me ajuda a lembrar quais são os nomes aqui? Melissa. A melissa. Temos também aqui o tomilho. Orégano fresco. Que delícia, tomilho. Um pouco de hortelã. Mas vamos ver uma outra coisa legal aqui. Rebequinha, vem comigo para colher. Bora, Rebequinha. Mãe. O que é isso aqui, filha? O que é isso aqui, filha? Olha só, veja aqui dentro, vem cá, ó. Vamos lá? Olha só, gente. O que é isso? Hoje já vai pra mesa, ó. Coisa gostosa. Ah, Rebequita. Vamos ver, meu bem. Quando a gente acaba aqui o trabalho, do momento que a gente sai e vai fazer exercício físico, se faz exercício físico, sim ou não? Sim. E depois a gente toma o desjejum, depois do desjejum a gente faz o quê? Vai pra onde? Pra horta. Minha filha já pergunta, a Rebequinha já pergunta, mamãe, vamos pra horta, vamos pra horta. Ela não vê nisso um horror. Se Ela tornou gosta. a natureza dela. Na verdade, o nome não é trabalho, né? Atividade educacional. Ai, meu marido tá me lembrando da coisa. Vamos falar juntas? Vamos falar. Atividade educacional. Viu, gente? Não é atividade educacional. Fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Vamos lá. Agora veja, os alunos destas escolas mantinham-se com o próprio trabalho, cultivando o solo ou ocupando-se em algum trabalho manual. Em Israel, isto não era considerado coisa estranha ou degradante. Efetivamente, considerava-se um crime permitir que as crianças crescessem na ignorância do trabalho útil. Ei, mas a sociedade não pensa assim hoje, Joana. Verdade. Totalmente ao contrário. A sociedade hoje diz que uma criancinha como a Rebeca não pode, trabalho escravo. Deus considera um crime não educar os filhos no trabalho doméstico. O que é crime? Continua. Por ordem de Deus. Por ordem de quem, Joana? De Deus. De Deus. Toda criança se ensinava algum ofício, mesmo que devesse ser educada para as funções sagradas. Olha isso aqui. Agora, mesmo aqueles que iam ser pastores, que iam trabalhar na obra, que iam ser obreiros, tinha que ter função de ter um ofício, sim ou não? Paulo Agora é um veja. exemplo, né? Paulo é um exemplo. Aqui diz, ó, muitos dos ensinadores religiosos, Jesus é um exemplo. Muitos dos ensinadores religiosos mantinham-se pelo trabalho manual. Até mesmo os tempos dos apóstolos. Paulo e Áquila não eram menos honrados porque ganhassem a subsistência pelo seu ofício de fazer tendas. Aleluia, irmãos. Como a gente tem um padrão errado, né, de ver as coisas, porque aqui diz que eles não eram menos honrados. Às vezes as pessoas pensam assim, vai limpar um chão, é inferior, é uma pessoa inferior, né? Mas aqui, um dia nós somos naturopatas, outro dia nós estamos limpando um quarto, outro dia nós estamos na horta, então aqui todos fazem de tudo. Todos fazem tudo. Eu vi ontem uma mulher, quando estava fazendo a saída da despedida do detox, disse assim, fiquei impressionada, Joana. Você é a chefe do departamento de saúde daqui, porque a Joana, ela é que lidera o centro de saúde da escola. Mas você também limpa as coisas, você também sai correndo, arruma quarto, você faz... É claro, porque esta é a educação que Deus pediu que um jovem tivesse, que aprendesse a fazer tudo. Joana, você faz comida? Sim. Você faz limpeza? Sim. Você vai pra roça? Vou. Você faz tudo. Não é bom, sim ou não? Um jovem preparado para toda boa obra. E isso é educação, né? Isso é educação. Amém. E na escola de profetas eles também tinham música, né?
Como era a música? Qual era o nível da música da escola de profetas? Sim. Eu vou explicar uma coisa para vocês sobre o conteúdo do que eles estudavam. Vocês gostariam de saber? Sim. E não é legal ler que o conteúdo que vocês leram é o conteúdo que se tem aqui? Porque eu não inventei isso. A escola de profetas não tem nada inventado. A escola de profetas aqui, de hoje, que existe no Brasil. Aliás, que coisa interessante. Joana estava me lembrando um detalhe. Nós avançamos, né? Antes nós estávamos no tempo de Samuel, porque nós tínhamos 2 escolas. Samuel tinha 2, né? Uma em Ramá e outra em Kiriat Jearim, né? Nós tínhamos também 2 escolas, uma aqui no Pernambuco e tinha uma lá, e temos, né, uma lá no Espírito Santo. Mas nós já estamos no tempo de Elias, né? Elias tinha 3 no tempo dele. Então ele tinha uma em Betel, em Jericó e em Gigal. Nós temos uma agora no Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo. Que beleza, né, Joana? Deus vai fazendo tudo que a gente no coração vai se colocando na mão dele, ele vai fazendo acontecer. E quando a senhora iniciou tudo isso, eu tenho certeza que no seu pensamento não tinha algo tão grandioso como Deus tem feito, né? Não, de jeito nenhum. Aliás, eu nunca nem pensei que Deus um dia ia me mandar fazer uma escola. Mas quando eu vi, o Senhor Deus tinha trabalhado essa situação e a minha casa foi enchendo, e foi enchendo. E eu sou muito beneficiada e muito feliz por isso. Louvado seja o nome de Deus. Mas qual era o conteúdo do que eles estudavam? Olha isso aqui. Os principais assuntos de estudo nessas escolas eram a lei de Deus. Aleluia de novo, alunos. Aleluia. Juntamente com as instruções dadas a Moisés, a história sagrada, música sacra e poesia. Olha que coisa bonita. Gente, é bonito ou não é? Olha ali, ó, avante. O método de instruir era muito diverso do que há nas escolas teológicas da atualidade, onde muitos estudantes se formam com menos conhecimento real de Deus e verdade religiosa do que possuíam quando entraram. Naquelas escolas dos profetas do passado, o grandioso objetivo de todo o estudo era aprender a vontade de Deus e o dever do homem para com ele. Nos registros da história sagrada, achavam-se traçadas as pegadas de Jeová. Referiam-se às grandes verdades apresentadas pelos tipos e a fé apreendia o objetivo central de todo aquele conjunto cerimonial, a saber, o Cordeiro de Deus que deveria tirar o pecado do mundo. Acariciava-se o espírito de devoção. Não somente os ensinamentos, olha que coisa tremenda, não somente se ensinava aos estudantes o dever de orar, mas ensinava-lhes como orar. Olha que coisa linda, gente. Não é bom isso? Como orar, como aproximar-se do seu Criador, como exercer a fé nele, como compreender os ensinos de seu espírito e obedecer. Algo prático. Olha, prático. Não era só uma questão de passar matéria e mandar ler. Era prático, tinha que acontecer na vida. Por isso que a senhora não faz esse curso de forma online? Não faço de forma online. Tem que ser prático. A pessoa tem que mostrar que está aprendendo e aplicando na própria vida aqui. Que está lendo e na vida dele está aparecendo. Aliás, com os valdenses, o Joana, era assim. Os valdenses, o curso não era de 1 ano, como é aqui na nossa casa. Era de 3 anos. Então, 2 anos eles estudavam, que eles estavam dentro da escola de profetas, né? Mas no 3º ano eles não estudavam. Ficavam sendo observados pelos professores, eles tinham uma vida comum. E na vida comum deles, eles provavam se tinha entrado na vida deles o que eles tinham aprendido. Senão, não eram aceitos como obreiros. Yes. Não é bom isso? Agora avante. Vamos ver a música? Fazia-se com que a música servisse a um santo propósito, a fim de erguer os pensamentos àquilo que é puro, nobre e edificante, e despertar na alma devoção e gratidão para com Deus. Gente, como assim? Então a música que a gente fala, não, mas eu gosto dessa música, eu canto essa música porque eu gosto. Não é essa a intenção de Deus. Porque mexe com os sentimentos. Porque me faz bem. Nada disso. A música não é para este propósito, o santo propósito de ligar a pessoa a Deus. Quem ouve, deveria ouvir a música dizendo, me faz pensar em Deus. Não é para agradar a pessoa. Se a música é para Deus, tem que agradar a quem? A Deus. A Ele. Então eu tenho que descobrir qual é o jeito que Ele gosta, não do que eu gosto. Isso é muito importante. O nome disso é normalidade. Você quer saber de mais uma coisa? Como que a gente pode gostar, olhe bem, ser uma música que a gente gosta, que a gente quer, com a letra que a gente quer e que se pareça com o mundo? Não tem como. Como que a gente pode oferecer para Deus uma coisa assim? De jeito nenhum.
Não pode ter um risquinho do que se pareça com lá fora. Por quê? Porque não é para o mundo lá fora, não é para seres humanos gostarem. E outra coisa, Joana, que eu fico impressionada. Alguém fala bem assim, eu estava preso numa cadeia, na letra da música. Eu estava preso numa cadeia e lá naquela cadeia eu sofri muito. É uma música que alguém fez de sua realidade. E então alguém foi lá, me deu um estudo bíblico, eu saí de lá. E ela tem uma melodia bonita. Mas chega outra pessoa e canta também. Eu estava preso numa cadeia tal. E não foi a realidade dela. Como é que pode a pessoa oferecer a Deus uma música que ela não sente? Ela só gosta da música. Que ela não é um louvor dela. Não é uma oração dela. Foi outra pessoa que inventou. É a história de outra pessoa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer, sim ou não? Sim. Isso não significa que a gente não cante música de outra pessoa. Estou falando que a gente não pode cantar a experiência de outros. Porque quando chegarmos no céu, vamos cantar a experiência de quem? A nossa. A nossa diante de Deus. Você tem que pensar sobre isso. A música tem que servir com um santo propósito. E os alunos aqui da escola aprendem música? Aprendem. Eles têm um professor de música? Temos um professor de música. Deus vai nos dando todos os anos alguém que nos ajuda com a música. Quando um se vai, porque os alunos não ficam aqui, né? Eles são formados para irem para locais sem presença adventista e lá começar um núcleo como receberam. Então eles recebem para poder dar. Então eles vão lá e fazem um núcleo da igreja adventista nesses outros locais. Aí Deus manda outro professor de música. Este ano nosso professor de música é Joshua, que foi educado pelos pais em casa e depois foi para uma escola de profetas. O que você acha disso? Menino Samuel. É um menino, Samuel, que aos 13 anos de idade já consegue dar aulas de música, ele consegue fazer todo tipo de trabalho, se envolve em tudo, na roça, na cozinha, no trabalho normal, com eu não estou elogiando ele, eu quero dizer para vocês que isso não é um elogio a ele, é um elogio ao método de Deus. Que Deus fez nele, isso, né? Alguém aplica e dá certo. Então, para nós falarmos um pouco sobre o objetivo dessa educação, porque eu achei extraordinário esse parágrafo que diz qual era o verdadeiro objetivo da educação, qual era o objetivo de Deus ao dar essa educação para o povo de Israel. Porque no mundo, educação é você ir para a escola, você aprender matemática, português, aprender as matérias, ser uma pessoa bem conceituada, ter um bom emprego. Isso é educação, você deu certo na vida. Mas qual é o verdadeiro objetivo da educação de Deus? O que Deus quer com isso? Te assusta agora. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Isso é muito elevado. Joana, então existe uma série de coisas aí fora que se chama educação que não é educação. É falsa educação. Que é falsa educação. Por que falsa educação? Porque existe ali uma competição terrível entre um e outro para tentar, eu vou estudar isso porque dá dinheiro. Eu vou fazer essa profissão porque isso vai me conceder status. Nunca foi esse desejo de Deus. Eu vou estudar isso porque é bonito. Eu vou fazer aquela outra faculdade porque Não, Deus não quer isso. A verdadeira educação é restaurar a imagem de Deus na alma. É isso que é educação. Vocês já perceberam que aqui em casa nós não permitimos que um possa parecer mais inteligente que o outro? Por que não? Em vez de apelar, olha, a verdadeira educação, em vez de apelar para o orgulho e para a ambição egoísta, que acende um espírito de rivalidade, esforçar-se-iam os professores por despertar amor pela bondade, verdade e beleza, por suscitar o desejo de perfeição. O estudante procuraria o desenvolvimento em si dos dons de Deus, não para sobrepujar os outros, mas para cumprir o propósito do Criador e receber sua semelhança. Olha que coisa linda. Aqui em casa não pode um terminar o trabalho antes do outro. Por quê? Para você não se sentir assim, olha, eu sou tão especial que eu consigo. Quando você termina o seu, vai correndo fazer o quê? Como é que é? Eu quero ouvir. Ajudar o outro. Para não ter espírito de competição. E ter o caráter de Deus, porque diz que aqui que o caráter de Deus é benevolência e amor. E eles são treinados justamente para isso, para elevar essa norma que a senhora acabou de ler, né? Isso, participar com todos. E olha o que isso causa. Todas as variadas aptidões que os homens possuem, do espírito, alma e corpo, são-lhe por Deus dadas,
a fim de serem empregadas de tal maneira que atinja o mais elevado grau possível de perfeição. É um estudo que não trabalha só a mente, trabalha o corpo. Olha que coisa interessante, a espiritualidade, as emoções, o que a pessoa pensa, o que a pessoa come, tudo faz diferença, sim ou não, Joana? Sim, com certeza, tudo. Deus envolve, quando ele trata com o ser humano, ele envolve um todo, né? Ele cuida de todas as áreas, né? E mais à frente nós vamos ver também que eles não estudavam só a Bíblia, né? Não era somente a Bíblia que eles estudavam. Existia também a parte para a ciência. Ótima pergunta, Joana. O livro principal de estudo era a palavra de Deus. Esta era a base para tudo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia era a primeira de todas as grandes enciclopédias, tá certo? Ali se achava tudo, e essa é a verdade. A Bíblia é a história mais instrutiva que os homens possuem. Era na palavra de Deus, era que os homens encontravam tudo que possuíam. Mas a ciência também era usada. Olha o que diz aqui. No estudo das ciências, também devemos obter conhecimento do Criador. Toda a verdadeira ciência não é senão uma interpretação da escrita de Deus no mundo material. Então, Joana, por isso que aqui nós não temos só matérias bíblicas, nós temos também outras matérias que nos ensinam a entender como Deus age dentro da ciência. Por isso nós estudamos fisiologia, nós estudamos anatomia, biologia, nós temos outros ensinos além da Bíblia, que aliás tem a sua raiz na Bíblia. Então os alunos daqui eles são preparados para a missão com os estudos da Bíblia e também são preparados para um outro ofício? Sim, eles saem com duas formações. São obreiros bíblicos ou evangelistas e também são naturopatas. Eles saem com formação completa nessa área, inclusive reconhecida pelo governo. Tá bem? Então, saem com uma carteirinha reconhecida do governo, que eles podem trabalhar nessa área, reconhecidos no Brasil, como alguém que teve uma formação para isso. Glória a Deus por isso. Então, nós estamos vendo o método de Deus, né? O método de educação que dá certo. E dá certo, nós temos exemplos disso na Bíblia. Mas o mais lindo, para nós finalizarmos então este momento de estudos da Escola de Profetas, diz que a educação inicia nesta vida. Mas para por aqui? Nunca. Nós continuaremos estudando na grande Escola de Profetas no céu. Louvado seja o nome de Deus. A verdadeira religião leva o homem à harmonia com as leis de Deus, físicas, mentais e morais. Ensina o domínio de si mesmo, a serenidade e a temperança. Amém, Joana? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Que hoje, pela graça e poder de Deus, ao você estar em casa, já sabe que você está envolvido em algo, que ao estudar, ao falar sobre a Escola de Profetas, está envolvido em algo muito sério, em algo que vai fazer com que a sua casa, a sua mente agora pense. Não foi uma invenção humana, é uma instituição divina, onde cada estudante deve dedicar parte do dia ao trabalho ativo. Uma vida industriosa gera também uma mente capaz de poder abrir livros e estudar. Compreende isso? Quem que se tornam pessoas capazes e inteligentes? Quem que se tornam pessoas capazes e com sabedoria? Aqueles que são industriosos, né? Um espírito de confiança em si mesmo, que você fala, olha, eu consegui plantar, eu consegui lavar isso, eu consegui fazer aquela comida, eu consegui dar conta das coisas, consegui estudar a palavra de Deus e consigo, pela graça e poder de Deus, defendê-la. Todos os anos, ano após ano, a gente repete o que acontece. Quando os alunos acordam de manhã, não sei se a gente conta que hora vocês acordam. Bora? Os alunos acordam bem cedo, acordam na madrugada e saem para estudar de madrugada numa sala de aula. Então eles deixam sua cama arrumada, tá? E ao sair deixando a sua cama arrumadinha, seu quarto limpo, vão direto para uma sala de aula. E lá na sala de aula estudam o que a gente passa aqui de manhã. E às 5:30 da manhã estamos juntos aqui para fazer o culto coletivo. Lá é o estudo pessoal e aqui o culto coletivo. Após isso, vamos para o exercício físico. Depois do exercício físico, um desjejum saborosíssimo.
que a Tainara e o seu grupo já fizeram, né? Tainara também estudou aqui? Sim. Sim, Tainara também estudou aqui. Depois ela, pela graça e poder de Deus, se tornou adventista, trabalhou conosco e agora vai levar avante esse trabalho. Após isso, nós saímos e vamos para a horta. Veja estes vídeos que vocês vão ver. Observem isso. Depois da horta, vamos para os nossos trabalhos comuns, ou então estudar, depende do professor que vem dar as aulas. Quem dá aula aqui são os professores que são pastores da associação, louvado seja Deus. E ao virem para cá, eles nos passam as matérias diferentes. Nós temos 29 matérias que nós estudamos durante o ano. Entre elas, estudos da Bíblia e estudos de naturopatia. E então, depois disso, que limpamos e deixamos a casa toda limpinha, as meninas vão para a cozinha comigo, as meninas trabalham comigo e os homens trabalham. Você também, filha? A Rebeca está dizendo, eu também, mamãe, eu também. É, com a touca? E com a touca. Vem cá, filha, não pode ir sem touca, né? Olha o que a Rebeca está dizendo aqui. Eu também, mamãe, e não pode ir sem touca para a cozinha, né, filha? Vai, como é que é, filha? Você vai para a cozinha? Você vai para a cozinha? Sem touca, não pode sem touca. Não pode. Ai, que coisa boa. Filhinha, tira assim a mãozinha dali, ó, para ficar mais bonita, entendeu? Isso tem uma coceirinha aqui, né? Que engraçado. Toda vez que ela tá nervosa, ela vai pega no cabelo. Então, depois disso, queridos, que a gente limpa tudo, arruma tudo, já estudou, aí terminamos o dia com outro culto. E depois desse culto, nós jantamos, esperamos um pouco, temos nosso horário livre, horário para falar com os nossos pais, um momento para a gente pensar. Aliás, até o momento livre tem que ser para honra e glória de Deus, sim ou não? Com certeza. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. E então vamos dormir lá pelas 10 horas da noite, é isso? Nunca. Qual é o horário que a gente dorme aqui, Joana? Pessoal, às 7h30 já estão com todas as luzes apagadas. Todas as luzes apagadas às 7h30 da noite? Sim. Você ouviu isso? Ai, gente, por favor, que maravilha. Ai, se alguém dissesse assim para mim, Maísa, vai dormir, Maísa, eu ia achar tão bom. Se alguém me dissesse assim, Maísa, não precisa fazer mais nada, vai descansar. Agradeça a Deus por esse método dele. Que hora que Adão dormia mesmo? Dormia logo quando o sol se punha, né? Ou você acha que Adão ficava acordado, fazendo o que mesmo? Adão dormia no pôr do sol, queridos. O sol se põe, que é o relógio de Deus, é hora de descansar. Tá bom? E que Deus nos abençoe, né, Joana? Amém. Vamos orar por você em casa, por nós. Ainda não, vamos orar, filha. Vamos lá, filhinha, aqui, ó. Aqui, filhinha. Levanta, filha, vem cá, assim, aqui, ó, meu óculos, vem cá. Vamos lá, vamos agradecer ao Senhor e pedir a Deus o quê, filha? Vamos pedir assim, Senhor, obrigada pela escola de profetas. Tá bom? Vamos lá. Isso. Vai lá. Papai, pelo bem, em nome de Papai do Céu, obrigado pelo bem que a sabedoria e a comida pelo obediente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido Senhor, nós louvamos o Teu nome por deixar essas instruções para nós. O Senhor deixou instruções para que seguíssemos e então, por causa dessas instruções seguidas, conseguíssemos ser felizes e também, Pai de amor, vitoriosos nessa terra. Te peço, Senhor, que nos ajude a criar nossos filhos assim. Nos ajude a seguirmos, Pai de amor, para sermos testemunho diante do mundo e estarmos preparados para ajudar pessoas. Abençoa, Pai de amor, hoje as pessoas que estão... visita-as, Pai de amor, que estão com a Covid. Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo de alguma maneira em suas casas, aquelas pessoas que estão angustiadas por algum problema financeiro. Em nome de Jesus eu lhe peço, ajude-nos, ó Pai, realiza a tua obra em nós, fortalece-nos, Senhor, ajuda-nos a segurarmos na tua mão, que as tuas instruções sejam nosso tesouro, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Isso, filha. Então vamos lá. Vamos levantar agora e dizer até amanhã. Até amanhã, gente. Um abraço. Amém. Vamos lá. No serviço do bem.
caminhos da cruz. Sou chamada a compor as fileiras dos soldados de Cristo Jesus, recrutar entre os filhos das trevas, ver nascer novos filhos da luz, proclamar o juízo divino, levar a